Carlos Ferreira, ou Ferreirinha, como a gente chama. Tudo bom, Ferreirinha? Olá, Priscila. Bom dia. Bom dia a todo mundo. Bom dia numa quarta-feira de emoções da Série Tom C. de amarelo nós estamos, hein? Então, pois é. E diria que o sinal é bem isso, é bem amarelo mesmo aí para o Paysandu que entra em campo hoje à noite. Pois é, o Paysandu ele tem hoje mais um compromisso pela Série C do Brasileiro. Às 7 horas da noite, o time bicolor enfrenta o Operário no Paraná. O último treino do Papão foi ontem no CT do Coritiba. O técnico Marquinhos Santos pôde mais uma vez ajustar detalhes na equipe que ainda busca os primeiros pontos longe de Belém. O trabalho de finalização foi bem intensificado neste treinamento. Para a partida, o treinador conta com um elenco praticamente completo. É bem provável que a escalação seja a mesma do empate em 1-1 com o São José, domingo passado, na Curuzu. Você já viveu a experiência de reforma na casa, você morando na casa? Terrível. É isso que está acontecendo com o Paysandu. O Paysandu ao longo da temporada, né? Porque entrou num processo, primeiro formou o elenco e depois entrou num processo de reforma do elenco que é interminável. Todo dia tem notícia de jogador chegando e de jogador saindo do Paysandu. E o técnico Marquinhos Santos, que é o engenheiro da obra neste momento, está se virando para, enfim, achar a identidade desse time do Paysandu, achar o time, o modelo de jogo, o perfil do time e, ao mesmo tempo, dar resultado para o Papão nessa missão dentro da competição, num começo tão complicado, tão difícil, de tanta pressão. É a realidade do Paysandu, que, aliás, depois do treinamento que a gente está vendo aí, teve, se pronunciando em nome do elenco, o lateral Igor Fernandes e o volante Giovani. E é exatamente isso que a gente vai conferir agora. O que disseram esses dois jogadores? O treino foi muito bom, foi muito intenso. A gente pôde fazer aquilo que o professor Marquinho pediu, por mais que seja um dia, né? Mas a gente se dedicou, a gente fez o nosso melhor. Acredito que nosso grupo está preparado para enfrentar o Operário amanhã e entregar na mão de Deus e a gente fazer um bom jogo. Vai ser um jogo muito duro, um jogo muito difícil. A equipe do Operário é uma equipe muito forte dentro de casa e a gente precisa melhorar o nosso desempenho e também o nosso comportamento fora de casa. E nossa equipe já vem criando um padrão. Isso foi comprovado no jogo contra o São José, que foi um jogo no qual, na minha opinião, nós merecíamos a vitória, mas já deu para ver que a equipe criou bastante, tivemos muitas chances de gols, então acredito que amanhã dá para dar continuidade nesse bom trabalho que a gente acabou fazendo contra o São José e transformar isso em gols. Então, esse amanhã do Igor já é hoje e eu fiz a analogia aqui você morar numa casa que está em reforma, que não dá para ter o menor conforto, é um grande tumulto, né? O Marquinhos Santos, ele usa uma outra analogia. Ele diz o seguinte, que o que ele está fazendo no Paysandu é a troca do pneu com o carro em movimento. Ou aprender a pilotar com o avião voando, que é pior ainda. Já ouviu falar essa expressão? Ou consertar o avião em pleno voo. Então, são essas situações semelhantes que o que o Paysandu está vivendo é semelhante a essas situações que a gente colocou aqui, porque não houve lá atrás um projeto para um trabalho contínuo. O Paysandu já começou fazendo remendos, né? Contratou sem muito critério, formou um elenco e foi descobrindo que não era o que precisava, e aí foi fazendo trocas. O Paysandu já mandou embora, já despachou durante o ano um time e um banco. E aí já tem um novo elenco, tem jogadores na fila para estrear, tem mais gente para chegar, na busca de um time competitivo para atingir o objetivo fundamental agora de chegar à segunda fase da competição. Diante dessa situação, de tudo que a gente falou aqui, o que o Paysandu precisa ter necessariamente? Precisa ter superação, sabe? Compreender de que começou errado, está tentando ajustar no meio do caminho e, diante disso,
ter superação, ter compensação para essas deficiências. Hoje, é muito isso, o jogo de hoje contra o Operário lá em Ponta Grossa. O Operário não perde em Ponta Grossa há 11 jogos. É um time que, como o Paysandu, vai mal quando sai de casa, mas em casa é poderoso. E o Paysandu precisa ter forças para se impor. Eu diria que mais do que nunca o Paysandu precisa ser o patrão diante desse Operário, né? Pois é, e o Remo também, né, Ferreirinha? Ele volta a campo amanhã pela Série C do Brasileiro no Baenão, falando em casa. O Leão agora vai enfrentar o vice-lanterna América de Natal. E no confronto entre equipes da parte de baixo da classificação, Lucas Marques é figura certa no time de Ricardo Catalá. Quando o torcedor do Remo olhar para a lateral direita, provavelmente vai ver este cara por lá. Lucas Marques tem sido o titular da posição nos últimos 5 jogos. Ele enfrentou parte daquela seca de vitórias. Agora, são 3 jogos seguidos sem derrota. Eu vejo como uma sequência positiva, onde o jogador ele precisa ter uma sequência de jogos, né? Então, está sendo boas. Seria melhor se a gente estivesse sempre pontuando de 3 em 3, né? Mas estou conseguindo ajudar bastante o grupo, ajudar o clube da minha forma positiva ali. Espero dar mais sequências nos jogos para poder estar contribuindo mais ainda. O técnico Ricardo Catalá assumiu o Remo contra o Confiança. Foi a primeira vitória azulina na competição. Desde que chegou, o técnico vem promovendo algumas modificações. Lucas Marques parece ter conquistado a confiança do comandante, mesmo com poucos dias de treinamentos. As ideias do professor é muito boa, né? Acho que independente da adaptação, em outros clubes já tinha trabalhado também, trabalhando por dentro e também dando amplitude por fora, mas eu acho bem tranquilo, é uma forma que eu gosto de jogar, tanto por dentro quanto por fora. Se vocês prestarem bem atenção, eu gosto muito de puxar para dentro, então é bem tranquilo para mim. Eu acho que é uma forma muito positiva e que me ajuda muito na minha característica de jogo. Na última rodada, a primeira vitória como visitante não veio por pouco. Depois do empate com o Brusque, o Remo agora mira sair da lanterna da Série C e também da zona do rebaixamento em um confronto direto com o América de Natal. Amanhã no Baenão, o apoio da torcida pode ser importante para cumprir essa missão. Agora, o jogo em casa, a gente tem que impor o nosso ritmo, impor o nosso jogo. A expectativa é as melhores. Acho que o grupo está todo confiante de fazer um grande jogo e sair com a vitória, se Deus quiser. Bom, Remo contra o América, amanhã, feriado, jogo às 4h30 da tarde no Baenão. E o Remo ainda não vai ter o Leonan, ainda não vai ter o Ícaro e vai ter mantido o Vinícius como goleiro, pelo menos nas últimas informações que nós temos. Havia uma tendência a uma troca de goleiro, mas o Vinícius deve ter a continuidade dele no gol do Clube do Remo. Esses desfalques, Ícaro e Leonan, além do Richard Franco, são jogadores que ainda estão sob cuidados médicos. Agora, mais relevante nos ajustes do time do Remo, a provável saída do Pablo Roberto, a entrada do Fabinho no ataque e o recuo do Muriqui para trabalhar mais na armação, para ter mais contato com a bola, para participar mais da articulação da equipe do Remo. O Muriqui é a referência técnica do Remo e precisa ter essa participação maior, então o ajuste que o Remo faz é esse, tanto que o clube está procurando um outro centroavante para efetivar o Muriqui na nova função. O Pablo Roberto é um jogador que não vem conseguindo render, então criou-se essa expectativa da saída do Pablo Roberto. Com esse ajuste é o que deve se confirmar para a partida de amanhã contra o América. O Ricardo Catalá, aos poucos, está conseguindo colocar as concepções dele no time do Remo. E ele, como é um psicólogo, não é o psicólogo de Araque, como tantos técnicos dizem que são, não. Ele é psicólogo de formação e está trabalhando muito o psicológico dos atletas do Remo, tentando elevar o estado emocional dos atletas. E um argumento simplório, óbvio, mas que é válido, é que aquele Remo de 5 derrotas consecutivas, contando uma para o Águia e 4 nas 4 primeiras rodadas da Série C, agora está a 3 jogos sem perder, porque ganhou do Águia no tempo normal e ganhou do Confiança e empatou com o Brusque. Então isso já está mudando
o nível de confiança dos atletas do Remo. Esse jogo contra o América é o jogo, digamos assim, da consolidação do novo momento. Se o Remo consegue ganhar do América, ele não só dá um salto ali na classificação, larga a última posição que se encontra e se aproxima do objetivo fundamental de sair da zona do rebaixamento, mas dá a demonstração definitiva do seu crescimento, dá o reflexo do seu crescimento em resultado. Por isso, o jogo contra o América é meio que uma decisão, inclusive porque é hoje um time que está numa concorrência direta. Se o Remo é o último, o América é o penúltimo colocado, mas os dois times dando sinais de reação na competição. E é isso, do futebol profissional. Ferreirinha abre espaço agora para o futebol amador. Vamos aos lances do futebol amador, com a garotada principalmente, já abrindo aqui a série de golaços. Olha o Jotinha do Paysandu no futsal, mostrando o seu talento. Temos 2 gols do Jota, aí o segundo gol. Chute forte, bola para a rede. Jota, 9 anos, brilhando aí no futsal do Paysandu. Temos mais. Esse agora é o Mauro Bala, fazendo um golaço. Olha só, arruma de fora da área e coloca no canto. Belo gol, Paysandu também. Aí nós estamos com a Copa Pará. E o Marcelinho faz de bicicleta esse golaço. Só não foi perfeito, porque tinha alguém ali com a cabeça na frente da câmera. Olha só, atrapalhou um pouco a imagem, mas deu para perceber. E o cenário, né, Priscila? Que prova que foi gol. Não, e nada mais típico, natureza plena. E olha só, campo terrão, para você falar de futebol amador, de pelada, é muito isso aí. Aí o Marcelinho, Gurupá, do Juventus de Gurupá, esse golaço de bicicleta no desfile do futebol amador. E não fica por aqui não, nós vamos avançar agora, mostrando que um profissional que trocou o Remo pelo Paysandu levou a família junto, inclusive o talento do filho. Vamos ver o menino aqui em ação e vocês já vão entender a história. Olha só o goleiro do Paysandu botando na rede na cobrança de falta. É o Enzo Miguel. O Enzo Miguel é filho da Tatiane, goleira do time da SMAC, está ali aquela mãozinha apontando a Tatiane. E está aí o pai, está aí o João Nasser Neto, o Netão, o pai do Enzo, o marido da Tatiane. De novo o gol do Enzo Miguel para o Paysandu. Aí ele disse, o Enzo atravessou junto, ele largou, saiu do Remo para o Paysandu, a família acompanhou e o menino está aí mostrando que tem potencial para ser no futuro um novo nome exponencial aqui, quem sabe, no futebol do Pará. Talento já tem, genética também, tem que ter a disciplina para seguir, porque não é uma carreira muito fácil, não. E o futebol amador continua dominando aqui o Bom Dia Pará. Agora nós vamos para a tela com o nosso desfile das equipes, começando pelo Belém Rio, o campeonato dos rodoviários, aí está. Passando agora a bola agora para quem? Para os amigos do Vander, Limoeiro do Ajuru, time rubro-negro lá de Limoeiro do Ajuru. Chegou a hora dos moleques da Vila, Água Azul do Norte, Distrito Nova Canadá. Aqui eu preciso dar uma explicação. No momento em que eu recebi, eu não tinha noção do lugar, mas aí agora há pouco eu fiz uma pesquisa e entendi. Nova Canadá é um distrito do município de Água Azul do Norte e o nome do time, Moleques da Vila. Então deveria ter uma vírgula ali, depois de Moleques da Vila, está explicada a história aqui, a geografia posicionando os Moleques da Vila. Atlético Bom Jesus do Guamá, os rubro-negros estão tomando conta aqui do Bom Dia Pará de hoje. Chegou a hora do Remo da Boleiragem, município de Cametá, está aí o Leão de Cametá. É a hora de quem? Aqui é uma foto retrô do time da TV Liberal. Histórica foto. Então, aqui nós temos... Será que eu já conheço alguém? Aí, olha, Marquinhos Pinheiro aqui na frente, não é ele? Abaixado aqui, não? Se o segundo daqui de baixo? Marquinhos Pinheiro, exatamente. Olha aí, se eu não segundo conheço. Agachado. É o famoso tripa. Ele vai me matar. Exatamente. O penúltimo de pé ali é o Eliezer. Sim, Eliezer. Dá para reconhecer. Nosso setor de produção aqui da TV. E aí uma galera que passou por aqui, Alain, Rubens, Buta, enfim, tá aí a foto retrô do time de futsal TV Liberal, anos 80. É a hora de quem agora? Passando a bola para quem? Pro time do enorme. Tucano FP. Tucano FP, campeão da Copa Joana Dark Pedreira. Estão dizendo lá, tem que instalar, eu instalei baixinho, tem que ser mais forte aqui.
Então, depois do Tucano FP, quem é que vem? Vem o CCC, cinquentão do Conjunto Catalina, com o seu uniforme aurinegro. Combinando com a gente hoje. Pois é, exatamente. Nós estamos no time cinquentão do Conjunto Catalina hoje. Exatamente, Priscila. Avançando e chegando a mais um amarelão aí. Futebol dos Amigos, município de Breves. Preto e amarelo dominando aqui na tela do BDP. E rubro-negro também, olha, mais um preto e vermelho. Esse é o Liverpool do Distrito Industrial Ananindeua. Chegou a hora do Milan Master. O clube do Clube dos Estivadores é outro rubro-negro na tela de honra do BDP. Realmente são as cores do dia, tá? Veneza Esporte Clube, Vila Arsênio, município de Marapani, fechando o desfile dos amadores no BDP de hoje. Valeu, Ferreira, até já. No meu retorno, daqui a pouco, eu vou trazer paraenses que estão iniciando carreira no futebol na Europa. Maravilha. Daqui a pouco. Ninguém vai perder. Valeu. Até já. E veja, daqui a pouco, aqui no Bom Dia Pará desta quarta-feira, vamos saber mais informações sobre o cast. O esporte está de volta porque é hora de falar sobre o futebol com paraenses iniciando carreira e ganhando o mundo. O setor é esse, Europa. Exatamente, Priscila. Um jogador que cumpriu a trajetória dele aqui no futebol do Pará, foi jogar em Portugal, fez uma bela história lá em Portugal, ganhou prestígio suficiente para virar, digamos assim, uma referência. Garotos que se destacam aqui, de repente, através dele, Jaime. Através do Jaime conseguem entrar lá no futebol de Portugal. Nós temos alguns exemplos aqui e um desses exemplos é o Thiago Mateus, que está em Belém, está de férias, mas já começando a conquistar o espaço dele no futebol português. E o Thiago Mateus traz a sua própria história. Bom dia, Carlos Ferreira. Estou aqui para contar um pouco da minha trajetória em Portugal nessa última temporada. Eu estava jogando num clube chamado Castelense, que é da 4ª divisão local. Graças a Deus, o meu desempenho foi o que eu esperava. Eu consegui fazer 31 jogos, fiz 11 gols, fui o artilheiro do time na temporada. E hoje eu vivo a expectativa de dar um salto maior na minha carreira, jogar numa liga mais competitiva. Os meus empresários estão trabalhando para me dar uma oportunidade melhor. E para que eu continue crescendo por lá também e fazendo meu trabalho. O Thiago é um atleta que era do Paysandu e eu conheço já há bastante tempo, né, desde a base. Ano passado ele esteve na França, voltou agora para Portugal e está fazendo a carreira dele lá, como vários garotos também que eu já tive a oportunidade de levar, né, o Mauro Júnior, que está na França, o Gabriel que está na França também, e o meu filho, né, o Andrei, que era da base do Paysandu também, foi o artilheiro ano passado no Saint-Rémy da França e estava jogando junto com o Thiago no Castelense, onde fizeram um grande campeonato. Bom, o Jaime me disse que já não é tão fácil assim a entrada de jogadores brasileiros lá no futebol de Portugal. Mas ele já conseguiu emplacar esses garotos e é sempre bacana a gente ver que jovens estão conquistando seu espaço em qualquer lugar que seja e em qualquer profissão. Agora, quando é no futebol, alimentando sonhos, já começando pela Europa, é ser premiada, né? É bem abençoada. É isso, é um sonho de uma garotada, né? De muitos meninos e meninas também, porque o futebol profissional feminino vem crescendo e ganhando espaço cada vez mais. Verdade. Agora, falando de futebol profissional, nós já destacamos aqui Remo e Paysandu, é bom registrar o seguinte: hoje, 8 da noite, a bola vai rolar para os dois times paraenses na Série D do Campeonato Brasileiro. A Tuna estará jogando em Roraima contra o São Raimundo e o Águia contra o Nacional do Amazonas em Marabá. E esse jogo Águia e Nacional é jogo que vale liderança do grupo. Portanto, Série D também em destaque neste meio de semana, exatamente hoje, 8 da noite, Águia e Nacional, São Raimundo e Tuna. Vamos falar de amanhã, porque o Remo ajusta o time aí para enfrentar o América de Natal. Exatamente. Esse Remo que precisa tanto confirmar a sua reação dentro da competição, no trabalho do Ricardo Catalá, ele chegou e apenas assistiu o jogo contra o Águia. Ali o Remo já quebrou a sequência de maus resultados, ganhou do Águia na decisão do campeonato estadual no tempo normal, depois perdeu nos pênaltis. E o Ricardo Catalá aproveita o pouco tempo que ele tem de treinamentos para fazer as correções, para fazer ajustes nesse time do Remo.
só vai, depois do jogo contra o Pouso Alegre, o Remo joga amanhã contra o América de Natal, aí joga depois contra o Pouso Alegre, em Minas Gerais, aí a partir daí, sim, o Ricardo Catalá vai passar a ter 5, 6, 7 dias de intervalo de um jogo para outro, tempo para os treinamentos, para que ele consiga ajustar efetivamente esse time do Remo. Por enquanto, ele vai fazendo o que pode e, de qualquer forma, já tendo resultados. São 2 jogos ao comando dele, com uma vitória e um empate, e a conta que mudou. Se eram 5 derrotas consecutivas, agora o Remo está a 3 jogos sem perder, com 2 vitórias e um empate, Campeonato Estadual e Série C. O jogo contra o América amanhã é jogo para confirmação dessa reação. Vamos falar do Paysandu, que hoje tem um desafio aí contra o Operário, no interior do Paraná, e quais são as chances, né, do Papão nessa disputa? Priscila, o Paysandu precisa estar inspirado e muito disposto, né? Por quê? Porque é um time que tem seus problemas internos, ainda está em formação, né, nessa permanente reforma do time do Paysandu, então tem que compensar as deficiências com bravura, com muita atenção, contra esse Operário, que não perde há 11 jogos lá em Ponta Grossa, que está ali na mesma faixa do Paysandu, está 1 ponto acima. Então é um jogo para o Paysandu precioso. O Paysandu que tem números muito ruins como visitante este ano. Imaginem, são 6 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória fora de casa. Então, esse perfil que o Paysandu tem de time caseiro, que curiosamente é também o perfil do Operário, um time muito forte em casa e nem tanto fora. O Operário está em casa para esse jogo de hoje, então o Paysandu precisa levar todas as suas forças para ter a possibilidade de êxito. E um empate hoje já é êxito, já está valendo para esse momento de tentativa de afirmação da equipe do Paysandu.